Bomba, Atlético interessado em Dudu. É isso mesmo que você ouviu, notícia bombástica. Mas eu tô rindo à toa. Fala turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito, mas muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. E que semana boa que começou com a vitória do Cruzeiro no domingo diante da equipe do Vasco da Gama. E aparentemente essa semana pode terminar com o nosso problema virando problema deles. Já que o Dudu, atacante, camisa 7, é muito amigo aí do Cuca, treinador do Atlético Mineiro, e eu acho que vai juntar o útil ao agradável. O Cruzeiro vai se livrar do atleta e vai tirar esse encosto aí, dando ele pro nosso rival. Presente de grego esse, viu? Estamos limpando nossos problemas para dar os problemas para eles. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Bora reagir ao Betão Cabeça de Ovo falando sobre a notícia do Dudu no Atlético Mineiro. Muitos atleticanos, inclusive, pedindo camisa 7 pra lá, né? Eu acho que eles não viram o que aconteceu com o Dudu nas últimas semanas de Cruzeiro. Pode levar, eu deixo o Atlético Mineiro. O clássico do dia 18 e o confronto contra o Palmeiras do dia 31 serão somente no Prime Video. E com o meu link você ganha 30 dias grátis. Não é brincadeira, é 30 dias grátis. Se você não gostar, é só cancelar para evitar cobranças futuras. Clique agora no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Vamos lá, vamos falar sobre Dudu? Porque temos uma notícia sobre isso. E uma notícia realmente... Vamos lá, eu vou trazer ela na íntegra, tá? Pra você ver que, Beto, isso aí é clickbait. Vamos ver então se é, tá bom, gente? Vamos lá. Porque eu sei que vai ter gente falando isso. Com Atlético e Grêmio de olho, Cruzeiro e Dudu discutem rescisão. Então tá aqui, ó. Aí vamos ler a matéria, né? Informação da Joana de Assis, lá de São Paulo. Multa rescisória do jogador gira em torno de 60 milhões de reais. Vamos lá. O Cruzeiro tenta, junto ao staff do atacante Dudu, a redução da multa rescisória. O jogador, que tem contrato com o clube até o fim de dezembro de 2027, não está nos planos do clube após falas polêmicas e relação conturbada com o treinador Leonardo Jardim. Dudu está fora do jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil na quinta-feira. Neste momento, a multa rescisória do jogador deve estar próximo de 60 milhões de reais. As partes tentam acordo para reduzir o valor a ser pago. André Cunha, empresário do atacante, está em Belo Horizonte para tratar do assunto. A rescisão de Dudu ainda não foi concretizada, mas tem movimentado o mercado. Alguns clubes interessados têm monitorado a situação do jogador. O Grêmio do técnico Mano Menezes, que tem Luiz Felipe Scolari como coordenador, que dupla, hein, de futebol, acompanha os desdobramentos. Tá aí o Dudu. O Atlético, arquirrival do Cruzeiro, é outro interessado. Cuca, treinador do Galo, trabalhou com o Dudu anteriormente. Procurados representantes do Galo disseram à reportagem que não comentam a respeito de jogador do rival. Cury afirma que ainda não foi procurado por clubes para tratar de uma possível transferência envolvendo Dudu. Ou seja, o Atlético não negou, né? O Atlético poderia ter dito simplesmente: não temos interesse, esse jogador não vem para o Atlético. O Atlético simplesmente diz que não comenta. O clima entre Cruzeiro e Dudu começou a desandar depois da derrota para o Palestino no Chile pela Copa Sul-Americana. Aos microfones, Dudu comentou sobre a saída da equipe titular e disse que não sabia por que virou reserva do time. Deve ser, gente, talvez seja pelo fato de, em 17 jogos, eu já trouxe aqui, ele fez 2 gols. Os grandes números de Dudu pelo Cruzeiro na temporada. Tá aí o Dudu com o Cuca, né? Aí tá aí, ó, abre aspas. No meu modo de ver, estava vindo de uma sequência boa, não sei por que o treinador optou por me tirar do time. A gente respeita a opinião, não sei por que optou por me tirar do time, afirmou o atacante. No entanto, segundo a apuração de GE, a atitude do atacante no vestiário cruzeirense, ainda no Chile, motivou o afastamento. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, um comentário do jogador e o comportamento indiferente diante da derrota causaram insatisfação do técnico Leonardo Jardim. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, o cara simplesmente, o time perdeu e ele não estava nem aí. Isso no Cruzeiro, que ele surgiu no Cruzeiro.
tem carinho pelo Cruzeiro. Olha isso. Abre aspas. Estou no clube para cumprir meu contrato. Só quero saber do que tenho a receber. Eu já trouxe essa fala aqui. Disse o atacante segundo relatos ouvidos pela reportagem. Na sexta noite, em voo fretado, a delegação do Cruzeiro chegou a Uberlândia, onde venceu o Vasco no domingo. No sábado pela manhã, antes do único treinamento do time no Parque Sabiá, foi informado que Dudu estava afastado a pedido do técnico Leonardo Jardim. Abre aspas, antes do jogo fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista. O motivo da suspensão era um motivo interno. E todos estavam a par da situação. Direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação. Disse Leonardo Jardim em coletiva depois do jogo contra o Vasco. Aí tá dizendo aí, ainda no domingo, em vídeo que circula nas redes sociais, Pedro Lourenço, ele fez o sinal lá que ele vai sair, né? Nessa temporada, Dudu disputou 17 partidas pelo Cruzeiro, marcando 2 gols. O atacante foi titular da equipe até a derrota para o Mushu Curuna, no Mineirão, pela Sul-Americana. No jogo seguinte contra o São Paulo no Morumbi, Dudu e Gabigol ficaram entre os reservas por opção do técnico português. Então tá aí, ó. Camisa 7 voltou a ser titular no confronto diante do Palestino, onde não jogou absolutamente nada. Os cruzeirenses, né, falam muito isso. A Raposa perdeu por 2-1 e tudo. Então vamos lá. Tá aqui o Dudu, né? E o Atlético, segundo a matéria, tem interesse. Aí você fala, mas é só a Joana de Assis. O meu amigo Lucas Tanaka, ele já até tuitou prometendo uma informação com relação a Dudu, ó. E ele ainda disse, o picolé derretendo do bolso mais uma vez. Ou seja, ele tem uma informação, ele não deu essa informação ainda, e alguém já trouxe essa informação em primeira mão. Então ele tem a informação de que o Atlético estaria monitorando, né, interessado em Dudu. Bom, sobre isso, eu até já fiz um vídeo aqui, né? Aliás, o Nicola, ele trouxe um vídeo também hoje, falando sobre essa situação, e até aqui eu recebi aqui, ó, jornalista Jorge Nicola revelou que o técnico Cuca é muito amigo do atacante Dudu do Cruzeiro, mas por hora não há nenhuma possibilidade de transferência do atacante do rival para o Galo. A informação da Joana de Assis, o Tanaka tem que o Atlético monitora a situação, e a minha opinião sobre isso, eu já até trouxe aqui, né, no vídeo aí que eu gravei sobre essa possibilidade, sobre Dudu, porque muitos atleticanos começaram a me procurar, Beto, seria uma boa Dudu vir pro Galo, sair do Cruzeiro. Gente, para resumir, primeiro, salário, recebe cerca de 2 milhões do Cruzeiro. O Atlético pagaria um salário milionário para um jogador que entrega tão pouco, 17 jogos, 2 gols na temporada. Esses são os números do Dudu. Pelo lado esquerdo, inclusive, nós temos um Coelho jogando muito. Ele viria para ser reserva. E ele na reserva iria infernizar também o banco, ia falar mal do Cuca, talvez não, porque é muito amigo do Cuca, né? Eu acho que aí ele até respeitaria. Mas o cara não respeitou o Cruzeiro, né? Que fez ele ser um jogador profissional aí, lançou o Dudu, tem uma história Dudu com o Cruzeiro, tanto que ele quis vir pro Cruzeiro também por conta disso. Cagou pra essa história. Cagou, sim, literalmente, né? Vamos dizer assim. Porque ele simplesmente chegou e disse que está preocupado apenas com o que ele tem para receber. Esse é o Dudu, que, vamos lembrar, pediu a demissão do treinador, tá? Essa informação confirmada nos bastidores aí, os jornalistas confirmaram. Mas pediu o Cuca também. Pedro Lourenço, e pediu a saída do treinador. Olha o nível de absurdo. Esse jogador, o Atlético monitora. Mostra que o Atlético está também, não só o Cuca hoje dentro de campo ali, né? Na organização do time, com muitas mudanças. Parece que ele está completamente perdido, mas pelo visto todos no clube estão perdidos, né? Parece que também a diretoria de futebol do Atlético e tudo estão perdidos. Por quê? Para eles se interessarem pelo Dudu, com salário milionário, pedindo demissão de treinador nos bastidores, a questão de falar aí que está apenas preocupado com a questão financeira, ou seja, o cara não liga para o clube em que ele está, e é esse jogador que o Atlético está interessado. Não tem nada melhor no futebol para buscar aí no meio do ano, nada. É esse é o que tem. Ah, mas o Léo Silva saiu do Cruzeiro, veio para o Atlético e jogou muita bola. Tá tudo certo, gente, vamos de mística, vamos assim, não vamos ficar analisando, não. A gente podia voltar aí com o Tardelli, com o Luan, né? Enfim, jogadores que foram, que jogaram no Cruzeiro, pode ser o pior possível, vamos trazer pro Atlético, vamos pensar só em mística, só na história. Meu Deus, teve um que saiu de lá, veio pro Atlético e deu muito certo, foi campeão de Libertadores, então todos serão. É assim que a gente tem que pensar. Aí,
só para finalizar, você, torcedor que pensa dessa forma, que vê que o Dudu hoje é um ex-jogador em atividade, que ele é muito caro, né? Que fora de campo, você viu, já trouxe aqui, já falei várias vezes o que ele fez. Se você, torcedor, ainda acha que a mística deve prevalecer, me desculpa, você não tem a menor condição de criticar a diretoria. Porque se eles fizerem isso com um outro jogador que você não concorda, vocês não são profissionais. Oi? Espera, como é que é? Mas você tá achando que o Atlético tem que contratar um jogador pela mística. Se eles contratarem um jogador pela mística e der errado, aí eles não são profissionais, então você não tá podendo cobrar, não. Então assim, gente, vamos... É o que eu tô dizendo aqui, né? Obviamente o torcedor não tem culpa de nada pra mim, absolutamente nada. Mas vamos pensar um pouquinho, né, gente? Se a gente quer uma diretoria profissional, que veja ali os bons jogadores, os números dos jogadores, pô, aquele cara se destacando na Argentina, aí outros clubes conseguem trazer lá o Garro e tal, a gente não consegue, Veguete, a gente não consegue, né? Por quê? Porque a gente deve estar preso, né? A gente tá preso na mística do jogador que sai do Cruzeiro. Ô, gente, me ajuda, né? Me ajuda, né? Apoiar Sempre a vinda foi de assim. Dudu pra mim, eu respeito, mas pra mim é o cúmulo do absurdo e do ridículo. Por tudo que a gente tem visto aí, eu já trouxe aqui, né? Já falei bastante. Enfim, quero saber a sua opinião. Seria uma boa, Dudu, no Atlético, hein? Com esses ótimos números aí, recentes, tem 3 anos que não joga absolutamente nada. Mas seria uma... Vamos recuperar o Dudu? Quero saber a sua opinião. Só lembrando também aqui da Baiformen Camisa. A notícia do Nicola sobre o Dudu é a seguinte, viu, turma? Para te falar sobre Dudu, você sabia que o técnico do Galo, o Cuca, adora o atacante do Cruzeiro? A relação entre eles é muito boa. Vou dizer até que não há nenhum técnico em atividade no futebol brasileiro com uma proximidade, com uma amizade tão grande com o Dudu quanto o Cuca. No ano passado, enquanto o Dudu era jogador do Palmeiras e o Cuca treinava o Atlético Paranaense, o Dudu chegou a fazer uma confidência de que estava muito chateado no Palmeiras por ter sido barrado na festa do título do Campeonato Paulista. A partir daí, o Cuca moveu barreiras para tentar a contratação do Dudu no Atlético Paranaense. A coisa não foi adiante por conta do aspecto financeiro. Quero contar ainda que, até esse momento, toda a especulação envolvendo o Dudu e o Galo não passa de um movimento de torcedores atleticanos. Não há nada nesse momento por parte da diretoria do Galo em relação a qualquer negociação. Mas eu posso assegurar que o Cuca adoraria trabalhar com o atacante. Vai acontecer? Duvido. Primeiro por conta do aspecto financeiro, o jogador que ganha R$1.600.000 por mês. Depois porque haveria necessidade de uma negociação entre Atlético e Cruzeiro. E isso tem sido encarado ultimamente como uma grande impossibilidade. De qualquer maneira, é bom lembrar que nessa quarta-feira, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, se reúne com o agente do Dudu, o André Cury. Esse encontro acontece em Belo Horizonte para tentar avançar numa rescisão de contrato ou numa saída amigável do jogador. E é isso, turma. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. De fato, uma negociação ainda não rolou, mas quem sabe pode acontecer. Não vai ser a primeira nem a última vez que grandes jogadores do Cruzeiro, ou meramente jogadores que passaram pelo Cruzeiro, primeiramente pelo Cruzeiro, foram para o nosso rival. Alguns se destacaram, outros não. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Faça sua fé positiva aí pro Dudu e pro Atlético e causar mais problema do que já estão com eles, né? Ontem quase perderam pro Maringá fora de casa, arrancaram a roupa do nosso jogador do Maringá e não marcaram o pênalti, né? Assaltaram a mão armada o nosso Maringá e vai ser cobrado na partida de volta lá no Mineirão. Não vejo a hora hein, do nosso Maringá eliminar o Atlético Mineiro, porque, pelo menos na minha visão, né, eu não vi o jogo completo, mas eu acho que o Maringá jogou mais que o Atlético Mineiro, inclusive saindo na frente 2 vezes na partida. Deixa o seu like no vídeo, compartilhe, só vai deixar o like no vídeo quem quer ver o Dudu vestindo a camisa do Atlético Mineiro e causando problema lá, né? Ficou arrumando problema porque foi reserva 3 partidas só no Cruzeiro. Enquanto o Gabigol, bico fechado, e quando teve oportunidade, mostrou dentro de campo que no futuro não tão longe pode voltar a ser titular do Cruzeiro.
vai ter outras oportunidades e muito provavelmente deve voltar aí pro time titular do Cruzeiro. E o Dudu vai embora. Valeu, falou, fui, turma! A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas acima dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Clique agora no link e já faça sua aposta.